Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Uma alegria imensa ter você aqui nos dando a sua audiência. E eu quero fazer um pedido especial. Ainda há muitas pessoas que não conhecem o nosso programa destinado aí com muito conteúdo para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Então, vou pedir um favor para você. Você possa curtir esse conteúdo, possa deixar o seu comentário e compartilhar também com as pessoas que se interessam para concursos públicos. Nós já fizemos aqui dezenas de programas contando o dia a dia de carreiras, dicas de preparação, como montar planos de estudos e com certeza é conteúdo de muito valor para quem está estudando, tá certo? E quando a gente está aqui no nosso estúdio de podcast é porque a gente tem convidado. E no programa de hoje você vai conhecer a história do nosso irmão José Souza. Ele foi aprovado no cargo de técnico administrativo do Ministério Público da União e vai compartilhar conosco um pouco da trajetória dele. Só que vocês vão ver aqui também que eu não tenho só um convidado, eu estou com 2 convidados no programa de hoje, tá certo? Temos também o nosso irmão Luiz Clauber, que é já um colaborador aqui do programa Foco nos Concursos, mas hoje nós estamos aqui para conhecer a trajetória do nosso irmão José. Irmão José, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor Júlio, a paz do Senhor irmão Luiz, a todos. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos também para contar um pouquinho da minha trajetória nos concursos públicos. Amém. Tem muita experiência para contar, irmão? São muitas experiências. O concurso não é uma tarefa fácil, é um caminho longo, mas é um caminho de vitórias, um caminho muito maravilhoso. Amém. Irmão José, Luiz, você faz parte um pouco dessa trajetória também, né, Luiz? Os irmãos estão aqui hoje, né? Mas já começou alguns anos atrás, né? Luiz participou desse processo também, juntamente com o José, Luiz? Isso, tivemos a oportunidade de participar juntos. E o curioso que foi na igreja. Na igreja? Oportunidades da igreja, que nós vamos compartilhar aqui com os irmãos, né? E assim, já começando, né? Os primeiros momentos nossos ali que a gente se encontrava, o José descobriu que, na verdade, não é concurseiro, é concursando. Concursando. Né? Porque nós temos o pedreiro, o padeiro. Então, a profissão deles é aquilo ali, né? E você, quem está estudando, você que está se preparando, a sua profissão não é ser concurseiro, né? Entendi. Você está passando por uma fase. É uma fase. Como vestibulando. Entendi. Você será aprovado, você será servidor público. Tá certo. Irmão José, eu queria que o irmão se apresentasse, de onde que você é e que você contasse assim por que você decidiu estudar para concursos públicos. Como é que surgiu essa questão aí na sua vida, irmão José? Bem, meu nome é José Souza, né? Eu moro atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a minha trajetória de concursos públicos para concursos, ela surgiu desde 1995. 95. Eu me lembro que o primeiro concurso que eu prestei foi para a Polícia Militar de Brasília. Ah, sim. Eu morei durante muitos anos em Brasília. Estou recentemente há 2 anos morando em Belo Horizonte. Sim. Mas a nossa trajetória, eu e o Luiz, começamos lá em Brasília nesse tempo, né? Então foram muitos anos de expectativa, foram muitos anos de concursando. Entendi. Mas essa fase passou. Amém. Quando eu conheci o Luiz, o Senhor usou poderosamente o irmão para poder me ajudar nessa questão de concurso, porque no início eu estudava para concurso, mas com material fraco. E é importante nós termos um bom material para poder ter O Senhor vai à frente, mas é necessário que nós também façamos a nossa parte ali nos materiais. Certo. Então, o Luiz, que já tinha um conhecimento na área de concurso, eu já tinha também, mas um conhecimento ainda meio turvo ainda, não era muito claro. E aí o irmão Luiz começou a me passar também, compartilhar alguns materiais que ele usava, materiais de cursinhos bons. Legal. E aí eu comecei a ter uma expectativa melhor na área de concurso, que é aí que eu comecei a ficar pelo menos nos cadastros de reserva. Começou a conter os primeiros resultados, né? Isso. Que interessante isso. E, irmão José, assim, mas o irmão sempre desejou ser servidor, já tinha uma carreira profissional na iniciativa privada e começou a estudar concurso, ou sempre... Aqui em Brasília, quem está em Brasília geralmente já pensa em concurso, né? Mas foi assim com você? Brasília é a cidade dos concursos. É verdade. Não tem como escapar disso, né? Mas realmente
foi um milagre do Senhor, porque eu não imaginaria passar num concurso público e um concurso, hoje eu sou técnico administrativo do Ministério Público da União. Muito bom. Um concurso Excelente muito concurso. concorrido. Verdade, né? irmão. Eu não imaginaria que o Senhor me colocaria nesse lugar, mas Ele colocou Amém. para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus. E foi a trajetória muito maravilhosa, porque foi marcado de muitas experiências com o Senhor também. Né? Certo. Brasília, como eu já falei, é uma cidade dos concursos, e muitas pessoas até falavam assim, olha, mas para passar em concurso aqui em Brasília, tem que ter estudado numa boa escola. Ah, olha só. E aí foi quando aquilo foi entrando na minha cabeça, aquilo ali, né? Eu fui deixando me levar por aquelas palavras, e aí comecei a prestar concurso em vários lugares. Aqui em Vitória eu já participei de alguns concursos, Minas, Belo Horizonte, Goiânia. Aí eu comecei a rodar por muitos concursos, mas teve um momento que o Senhor me incomodou, que aquilo não estava certo. Olha só. E aí o Senhor falou assim, olha, consulte a minha palavra para ver Olha se... só, hein? Será se você não vai passar em concurso aqui em Brasília mesmo? Uhum. E aí o Senhor me levou a consultar a palavra Que dele. bênção. E quando eu abri a palavra, eu clamei ao Senhor para que o Senhor me falasse na palavra. E aí o Senhor me deu um texto em Provérbios, capítulo 3, verso 5, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Amém. E não te estribes, olha só, não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só. Meus irmãos, na hora que o Senhor falou, que eu abri a palavra e o Senhor me falou isso, veio aquela paz, aquela É a tranquilidade. voz do Senhor. E eu falei assim, não, eu vou continuar prestando concurso aqui em Brasília mesmo. Amém. E aí eu parei de viajar, de fazer outros concursos e foquei só em Brasília. Que coisa boa. Irmão, já algumas coisas assim que já nos destacam, né, Luiz? Porque a gente até fala aqui que o concurso, ele é um processo, igual você falou, é o concursando, né? Mas às vezes muita gente quer ser imediatista, né, irmão? Acha que vai passar rápido, né? E às vezes leva tempo na preparação. Você já falou de umas coisas também de material e ter também aqui a direção do Senhor, né? Inclusive o objetivo do nosso programa de hoje é contar as experiências que o irmão teve nessa trajetória. Mas você teve um apoio especial do Luiz, né? Lá no começo, né? Que o Luiz também já é dessa área de concurso. Luiz, conta um pouquinho como é que foi que vocês até se conheceram e como é que você começou a ajudar o nosso irmão José também. Olha, a maior parte das experiências elas aconteceram na igreja, né? A gente tinha um horário para abrir que era o horário que antecedia a reunião. Sim. E a igreja geralmente ela necessita de uma manutenção, alguma coisa assim, e a gente combinava para chegar mais cedo. Olha só. O horário do culto em Brasília são as 20 horas, a gente chegava às 18h50, 19 horas, e ali, enquanto a gente estava preparando todas as coisas, a gente ia conversando sobre concursos. E o interessante é que, recentemente eu vi uma palavra falando sobre mentor. Você precisa de um, né? E ele explicando, a pessoa que estava explicando ali, ele deu o exemplo dos filhos. A mentoria, ela funciona da seguinte forma, com filhos. Você tem o primeiro filho, você passa por todos aqueles desafios ali, para aprender tudo sozinho, para ensinar ali para a criança. Quando vem o segundo ele já aprende com o primeiro boa parte daquilo que ele tem e com os pais também. Mas o terceiro, ele já nasce quase que sabe, porque ele tem mentoria dos outros dois. Tanto para coisas boas quanto para coisas que não são tão... Então, a mentoria ela funciona dessa forma. Quando a gente encontra com alguém que já teve a oportunidade ou que está trilhando um caminho que está um pouco mais à frente do que nós. É importante. E recebe aquele apoio. A gente teve a oportunidade de compartilhar essas experiências na igreja. Na igreja, servindo ao Senhor, né? Irmão José, uma coisa que eu sempre testifico aqui, o irmão também é mais um. Todos os irmãos que vêm aqui serem entrevistados, contando as experiências, todos eles estavam servindo ao Senhor, né? Durante o trabalho, né? Que realizavam, estudando e trabalhando na obra, o Senhor sempre abençoou. O Senhor moveu, colocou pessoas para ajudar, para experiências na aprovação, no aprendizado. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, olha, eu estou estudando para concurso e vou me afastar um pouco, não vou estar presente tanto. Eu vejo que os irmãos não têm sido assim. Os irmãos têm sido fiéis ao Senhor e Deus tem operado, né, irmão José? Deus tem operado. Dentro disso aqui que o Luiz falou, o Luiz, ele sempre me ajudou muito, né? Em todos os sentidos, na vida espiritual, amém, nos concursos. E aí teve um dia nessa manutenção da igreja que o Luiz falou para mim, José, você tem que mudar de vida. Não pode continuar nessa pendenga a vida toda. Entendi.
faz um voto com o Senhor. Amém. Olha só. E eu fiquei pensando, um voto? Como assim? Aí comecei a estudar na Bíblia, o que é voto, como é que é, né? Entendi. né? E a Bíblia até recomenda, se você fizer um voto e não der conta de pagar. É isso mesmo, né? E aí eu pensei assim, mas qual o maior voto que eu poderia fazer ao Senhor? Olha só. Dinheiro? Primeiro salário? Hum. Acho que não. E aí eu fiz um voto com o Senhor e naquele momento eu falei, Senhor, se eu passar nesse concurso, a minha vida é tua. Oh, glória a Deus, aleluia, amém, meu irmão. Eu vou Servir ao dedicar Senhor. a minha vida inteira no serviço da igreja. Amém, olha só que maravilha, irmão. E irmãos, no dia que eu fui fazer a prova, eu abri a palavra, o Senhor diz assim, Romanos 9:11. Hum. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, Olha só. não por causa das obras, mas por aquele que chama. Amém, glória E eu a Deus, entendi que- maravilha, né? E o propósito do Senhor era que eu passasse nesse concurso. Não foi fácil, teve algumas dificuldades aí no período do concurso, Uhum. mas o Senhor me colocou lá. Amém. E até hoje eu procuro, toda vez que eu estou meio fraco aí na fé, eu falo, não, eu fiz um voto Fiz de um servir ao voto, Senhor. Amém. Olha E, que maravilha. e o propósito é até o final da vida. Amém, em nome O de que Jesus. nós, o salmista diz assim, o que darei eu ao Senhor? É isso mesmo, irmão. Recursos materiais? Uhum. Não tem. A nossa própria vida é aquilo que nós podemos ofertar mais ainda para o Senhor. Que maravilha, que experiência gloriosa, irmão. E uma coisa também que a gente vê aqui, os irmãos, né? É igual o irmão fez. Fez um voto, mas não é uma troca, né? Fala assim, se o senhor passar, o senhor não tem, Sim. não nos deve nada, né? Verdade. Mas quando a gente coloca a obra do Senhor, servir ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor move, o Senhor abençoa. Os irmãos também compartilham isso aqui, eu também tenho a minha experiência para compartilhar, né? Porque quando a gente fala assim, Senhor, eu quero também passar no concurso para que eu possa servir ao Senhor de uma maneira um pouco melhor, né? Para que eu possa também ter mais tempo para servir ao Senhor, para me dedicar à obra. E isso o Senhor abençoa, né, irmão José? É verdade. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele faz tudo na nossa vida. Glória a Jesus. E é para servir ao Senhor É mesmo. para servir ao Senhor, né? Que nós amamos, né? Que é a nossa aprovação, vida profissional é para servir mais ao Senhor, né? É verdade. E, irmão José, como que surgiu o concurso do MPU? Quem não sabe, né? É o Ministério Público da União, que é uma carreira muito boa, de abrangência nacional também, né? Que tem muitas possibilidades de formações diferentes, né? Como que surgiu esse concurso na vida do irmão? Bem, o concurso do MPU, ele surgiu quando realmente, depois de muita tentativa daqui, da acolá. Uhum. E aí surgiu o concurso do MPU e o Luiz aqui também entra mais uma vez na história, É mesmo. porque eu tenho uma deficiência visual. Ah, sim. E em 2005, teve uma jurisprudência do STF dizendo que quem tinha visão monocular podia fazer concurso também na área de PNE, como PNE, né? É, pessoa com deficiência, né? Isso. Uhum. E aí eu usei esse recurso. Eu já tinha começado a usar, mas para o MPU também usei esse recurso de me candidatar como PNE Uhum. e fui aprovado. Fui aprovado em 30º lugar como PNE. Olha só. Mas o Senhor moveu todas as coisas Sim. que no final da nomeação eu estava em 24º. Uhum. Não sei o que aconteceu, provavelmente alguém passou, né, no PNE e também no geral, deve ter sido chamado. Mas a minha classificação desceu e foi bom. Uhum. Porque aí... E aí começou. Eu fiz o concurso em 2010. Aí tinha uma previsão para o concurso vencer em 2012. Nessa época eu recorri também à igreja também, porque o concurso estava vencendo em novembro. Já era outubro e nada da última nomeação para... Esperando a nomeação. E aí eu recorri a todos os grupos de assistência da igreja lá em Brasília, a igreja de Sobradinho. Para orar. Botamos o povo para orar lá e a bênção veio. Faltando uma semana para o concurso vencer. Uma semana. Uma semana para vencer. Olha só. Aí o Senhor abriu essa porta. Glória a Deus. E nós glorificamos ao Senhor. Eu me lembro que nós estávamos na reunião de obreiros no Manaim. Olha aí. E aí, antes dessa reunião de obreiros, numa sexta-feira, o Luiz me liga. Que o Luiz, assim... Faz parte da trajetória, né, Luiz? José, você já viu o Diário Oficial hoje? Falei, Diário Oficial por quê?
Rapaz, seu nome tá lá no Diário Social. O Luiz viu antes de Oi. você. E aí eu não me aguentei, comecei a chorar. Meu irmão, que coisa boa. A reação nossa de uma coisa difícil é realmente Parecia chorar. ser tão distante, né, irmão? Tão distante, Olha é chorar. só. E aí no sábado, na reunião de obreiros, aí eu conversei com o pastor do céu, o pastor da minha igreja. Eu fui nomeado. E ele, maravilha, José, vamos glorificar o Senhor hoje à noite. E foi uma bênção muito grande. Teve glorificação, né? Isso é muito importante a destacar, mas a gente fica feliz, né, de ver esse testemunho dos irmãos, né? E ver primeiramente, né, que a gente tem essa trajetória, mas o Senhor está presente em todas as etapas, né? É verdade. Porque a gente pensa, né, que às vezes a parte mais difícil é a prova, fazer a prova. Ela é fundamental, mas depois do concurso também tem outras coisas, né? Tem. Até a gente conseguir ser nomeado, eu também tive a minha dificuldade para ser nomeado também, mano. Não foi fácil depois. Luiz também já compartilhou aqui que ele teve a dificuldade, mas também contei com as orações dos irmãos, né? Que chamou a igreja para orar, né, Luiz? E o Senhor deu a vitória, né? Isso é muito Amém. maravilhoso. E o trabalho no Ministério Público da União é muito bom, assim, é um excelente órgão para se trabalhar. Eu já fiz parte, eu já estou no 3º ramo do MPU. O MPU, ele se divide em 4 ramos, muito né? bom. Conta um pouquinho pra gente aí da sua rotina lá, um pouquinho do órgão, para que os irmãos conheçam. Sim, inicialmente eu fui lotado no Ministério Público do DF, a minha primeira lotação. E aí fiquei 6 anos lá. E depois porque assim, eu sempre tive curiosidade, ainda tenho até hoje, ainda estou em um dos ramos do MPU, mas eu quero saber como que funciona todos, né, na prática, né? E aí já fui do Ministério Público do DF, já fui do Ministério Público do Trabalho, e hoje eu estou lotado em Belo Horizonte no Ministério Público Federal. Que legal. Aí tá faltando só um, que é o Ministério Público Militar. Militar, eu já tive, eu fui militar antes, irmãos, então eu conheço, né, um pouquinho do Ministério Público Militar, né? Sim. E uma coisa boa até para destacar, vou pedir também ao Luiz aqui para contribuir com a gente, que o Ministério Público da União é um órgão de abrangência muito grande, né, Luiz? Então, tem uma recorrência de concursos e muitas formações diferentes, né, Luiz? Você conhece um pouquinho também da carreira lá, né? Eu tive a oportunidade de participar do concurso, como o José falou, né? O concurso que ele passou foi o concurso que eu fiz também. Olha só. E na minha história lá, foi aqueles que eu fiquei lá na... Tava no começo ainda, né? Mas é um órgão que tradicionalmente chama bastante, né? Bastante. E um ponto importante também para a gente destacar, né, Júlio? Nesse momento do concurso do MPU, quando o José define que vai fazer o concurso, e ele já vinha de uma história de concursos anteriores, que foram concursos que não houve sucesso, É verdade. a gente de fato precisou usar uma estratégia. E foi, olha, existe uma jurisprudência, já está acumulado, a gente precisa investir nesse aspecto aqui, porque apesar de ser um concurso que chama muito, a possibilidade de ser aprovado ali para a preparação que ele tinha na época, é aí que também, mais uma vez, entra a questão da mentoria, né? E você dosar as coisas. Como que o meu aluno ele está suficientemente preparado para ser aprovado numa prova dessa envergadura? E isso foi importante para que ele fosse convocado ali no Ministério Público. Muito bom. Eu até incentivo que os irmãos que fiquem, né, que estejam estudando, acompanhem com frequência o MPU, né, José? Sim. Porque há uma recorrência de concursos, há muitas áreas, eu conheço, tem gente formada em Direito, Contabilidade, que é a minha área, muitas formações tem local para trabalhar lá no MPU, não tem, José? E o que é bom é que o Ministério Público te dá a chance de trabalhar em vários lugares do Brasil. Comenta um pouquinho disso pra gente. Através do concurso de remoção, sempre tem concurso de remoção periódica. Por ano deve ter, assim, dependendo do ano, 2 ou 3 concursos de remoção. Então o servidor, ele passa hoje, o candidato passou, ele tem que esperar 1 ano para poder participar do concurso de remoção. Perfeito. E depois ele pode, de repente, ele passa no concurso do MPU, que não é para a cidade que ele queria. Mas ele pode pedir a remoção. Muito bom. Se tiver vaga, ele pode concorrer à remoção para aquele lugar que ele deseja, ou às vezes morava. Então o concurso de remoção ele dá essa abertura para nós movimentarmos assim nos estados. Muito bom. Então, se você quiser conhecer, morar um tempo na praia, morar um tempo no interior, então tem tudo isso.
Como eu disse, eu já movimentei 3 vezes, não porque eu não gostava dos outros ramos, Para mas conhecer. para ter um pouquinho mais de conhecimento de toda a estrutura do Ministério Público. Certo. E o que é bom, o Ministério Público, lá onde eu estou lotado, o Ministério Público Federal, maravilha aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, muito bom mesmo. Lugar bom de trabalhar. Excelente, Certo. colegas maravilhosos assim que nos tratam muito bem. Uma casa. José, para a gente até já caminhar o final do programa, a conversa está muito abençoada aqui, meu. Eu queria primeiramente assim que você contasse um pouquinho da sua rotina de trabalho. Como é que é o seu trabalho hoje lá onde você está lotado? Como é que é a sua rotina um pouco? Entende? Eu já trabalhei com vários setores do Ministério Público. Hoje eu estou lotado no setor de atendimento ao público. É um setor bem dinâmico, assim, porque você tem que ter... É como se fosse um trabalho de acessibilidade que a nossa igreja desenvolve também, né? Porque tem muitas pessoas muito necessitadas que procuram o Ministério Público, então nós temos que saber onde mandar aquela pessoa, se não for matéria do Ministério Público, onde a gente indica. Então, o meu trabalho atualmente de setor de atendimento ao público, ele tem essa direção, porque muitas pessoas acham que o Ministério Público resolve tudo. Tudo, né? Mas para isso a estrutura administrativa ela tem toda uma direção. Nem tudo o Ministério Público pode resolver. O Ministério Público é o fiscal da lei, Sim. mas ele não tem... As pessoas entendem que o Ministério Público entra na justiça por alguém. Sim, Isso o Ministério Público não faz. Mas nós, do setor de atendimento ao público, temos que estar atento onde mandar a pessoa certinho, para que a pessoa não tenha, seja direcionada para o lugar certo ali, onde ela vai resolver o problema dela. Acesso aos direitos dela. Isso, né? os direitos dela. Interessante. E a estrutura do Ministério Público, ela é ampla, mas nem tanto assim para determinadas situações, para situações regionais aí não tem como resolver. E o Ministério Público Federal, onde eu estou lotado, ele trabalha em causas federais. E há muitas pessoas da população que querem resolver os seus problemas ali individuais, locais, e aí a gente tem que saber para onde enviar essas pessoas. Tá certo. Meu irmão, querido, nós estamos já caminhando para encerrar aqui o nosso programa. Eu queria que você tenha algum conselho para deixar para as pessoas que estão estudando para concurso público, estão procurando de repente esse caminho, comparado com a trajetória que você teve. Você queria compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui? Sim. A palavra diz aqui em Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós vemos às vezes os irmãos assim, alguns, nem todos, né? Hoje eu não vou no culto porque eu tenho que estudar. E para mim, a minha experiência é que eu buscando em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do Senhor e a sua justiça, o Senhor fez por mim muito mais do que eu merecia, né? Então, o meu conselho para os irmãos: continue estudando, mas não falte aos cultos, não deixe o Senhor. Porque quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele vai fazer não somente o concurso, que o concurso é uma etapa só, mas tantas outras, os jovens que estão estudando, o Senhor vai acrescentar a família, vai acrescentar uma bênção no crescimento na presença do Senhor, porque nós precisamos passar por essas etapas da vida, né? O casamento, o concurso, precisamos sim, mas nós precisamos em primeiro lugar do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Maravilhoso, meu irmão. Uma bênção, né? Receber o irmão aqui. Luiz, tá feliz com o mentorado? Esse cumpriu a missão, né, Luiz? Muito feliz, é um sucesso que o Senhor pode dar, né? Amém. Luiz, também deixa uma mensagem aí para os irmãos, né? Para a gente encerrar esse programa também. Você teve esse papel importante ajudando o irmão. Nós somos corpo, né, irmão? A igreja é corpo de Cristo, né? A gente também tem o trabalho, eu recebi também orientações de irmãos nossos, né, quando eu era mais novo, os irmãos ajudaram. Hoje a gente também compartilha aqui, né? Isso também é ser corpo, né? A igreja é corpo de Cristo, né? E você, Luiz, compartilha uma mensagem final para os irmãos, hein? Bom, a palavra que importante, assim, final, que a gente pode deixar em relação até o programa em si, né, Júlio? Foco nos concursos. Foco. O concurso público, ele é um instrumento extremamente democrático de acesso da população, de uma maneira geral,
aos cargos públicos. Uhum. E nós vemos aqui nessa experiência como que, de fato, isso é abrangente, né? Uhum. Como que é abrangente, assim, hoje para o jovem, para ele conseguir o primeiro emprego dele, é tudo muito difícil, porque uma coisa que é pedida é a experiência, que você tem experiência. E no concurso público, a princípio, você não precisa ter experiência, você precisa estudar, se preparar, buscar uma experiência com Deus, para que você, especialmente nós, que somos servos, seja aprovado. Então nós vemos aí. E o MPU é mais curioso ainda, porque o MPU ele tem, dentro do MPU, uma estrutura pronta de um concurso de remoção, que é um dos poucos órgãos da administração federal que tem essa, para que você possa se movimentar nos estados, nas cidades, capitais ou cidades menores. Então, a minha mensagem final, ela está nesse sentido. Conheça o órgão público para o qual você busca ser aprovado, porque certamente você terá sucesso. Amém. Irmão José, valeu a pena o esforço, a dedicação? Muito, valeu muito a pena. Isso está valendo até hoje. Né? Amém, graças a Deus. Querido, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. O irmão veio para o Manaim aqui, veio conhecer a gente, né, conseguiu o contato e veio participar aqui do nosso programa. Agradeço imensamente, tá bom, José? Eu que agradeço também a você, Júlio, irmão Luiz. Eu sou eternamente grato ao irmão, à família do irmão também, irmão Luiz, que me apoiou durante esse tempo. Amém, queridos. Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje, compartilhando experiências de aprovação. Você que quiser compartilhar a sua trajetória também conosco, escreve para a gente, está aparecendo aqui o nosso e-mail de contato. A gente vai viabilizar a sua participação também no programa. Vai ser uma bênção ter você conosco, tá certo? Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.